Olá, muito bom dia. Para a nossa aula hoje de português, nós vamos começar aqui na página 16 e vamos ver essa narrativa aqui dos 7 corvos. O texto que você vai ler a seguir conta a história de um inesperado acontecimento mágico que representará um grande desafio para as personagens. Leia o título e observe a ilustração. Quantos corvos na ilustração? Então, aqui, né, a gente vê 4 corvos, né? 4 aqui em cima, 3 aqui embaixo, 7 corvos, né? Você já viu um corvo alguma vez? Conte aos colegas. Eu nunca vi, você. Bom, então a gente vai começar a leitura aqui. Parte 1. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e por último teve uma filha. Embora a menina fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Esse de pronto é rapidamente, é de imediato. Então o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água para o batismo, mas os outros 6 foram correndo com ele. Cada um queria ser o primeiro a pegar a água e estava todos com tanta pressa que deixaram suas jarras caírem no poço. Assim lá ficaram de pé como tolos, olhando um para o outro sem saber o que fazer. Neste meio tempo, o pai ficou inquieto e não podia imaginar o que fazia os jovens demorarem tanto. Certamente pensou, os 7 se distraíram com algum jogo ou brincadeira. Vamos aqui para a página 17, continuando. Mas depois de esperar bastante os filhos retornarem, o pai enfureceu-se e desejou que os 7 se transformassem em corvos. Mal havia esbravejado seu desejo quando ouviu um crocitar sobre a sua cabeça. Crocitar é o som da voz do corvo. E olhando para cima, avistou 7 corvos pretos revoando em círculos. O pai, embora arrependido ao ver o seu desejo realizado, não via como o feito pudesse ser desfeito. E se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos, com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte a cada dia, mais bonita. Por um longo tempo, ela não soube que tivera irmãos, pois seu pai e sua mãe cuidavam para não falar neles em sua presença. Mas um dia, por acaso, ela escutou algumas pessoas neles falarem. Sim, diziam, ela é de fato bela, mas ainda assim é uma pena que os seus irmãos tenham se perdido por sua causa. Então, a menina muito sofreu. Correu até o pai e a mãe, perguntando se um dia tivera irmãos e o que acontecera a eles. Aí os pais não mais ousaram esconder-lhe a verdade, mas lhe explicaram ter sido a vontade dos céus e que o seu nascimento fora apenas uma causa inocente de toda a história. Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria todos os dias tristemente e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos, e não mais teve descanso e nem paz, até que por fim um dia fugiu, partindo mundo afora ao encontro dos irmãos, para libertá-los onde quer que pudessem estar, e custasse o que custasse. Aqui é uma narrativa, é um conto de Jacob Grimm e William Grimm, O Príncipe Sapo e Outras Histórias. Porto Alegre, que é a editora do livro,
página 173 e 174, aqui a edição foi em 2002. Então, é um conto, né, em que narra esse acontecimento triste e que onde ocorre esse conto é na fazenda, é na cidade, pela ilustração e pelos animais, né? Realmente o acontecimento é no campo. Quem são os personagens dessa história, né? Qual a principal parte em que é desvendado o sofrimento dessa menininha que é tão frágil, tão fraca. Então, é a partir daí que nós vamos perceber todos os elementos desse texto, né? E na página 18, nós vamos aqui as questões, começar, ó. Você já tinha ouvido ou lido contos de encantamento antes? Comente sobre isso com a sua turma. A gente sempre lê, né? Contos que há transformações dos animais, que as pessoas somem e depois se transformam em outros elementos da natureza, contos interessantes, né? Penso que sim. Quem são as personagens da parte 1 dessa história? E depois, copia o trecho que descreve como era a menina logo que ela nasceu. Com o passar do tempo, como ela se tornou? E no conto Sete Corvos, a história começa assim. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e por último teve uma filha. Letra A. Não é possível saber a data exata em que a história aconteceu. Se fosse possível, faria alguma diferença para o sentido que foi contado? Por quê? Então, haveria certa vez, realmente, a gente não tem data certa. E se tivesse data, seria mais fácil para nós, né? Diante dessa narrativa. Então, vocês vão pensar e vocês vão falar aqui, tá? Veja a seguir algumas possibilidades de se iniciar uma história. Marque com X alternativas com expressões que podem ser usadas para dar início a contos como esse, no lugar de havia certa vez. Então, pode ser era uma vez, pode ser na época dos reis e rainhas, pode ser no ano de 1378, aconteceu o quê? Cita a data lá no texto, né? Há muitos e muitos anos. Ou pode ser ontem, 23 de março. Então, o havia certa vez, a gente já tem noção do que é, né? É quando não se tem a data exata de quando a história aconteceu. E na questão 5, de acordo com o texto, o que aconteceu para que o pai ficasse com raiva dos 7 filhos, né? Então, lá na história, o momento que foi o ápice da história, o momento que a gente teve, assim, vamos dizer, o ápice da história, quando eu quero falar, é o momento em que a história vai se deslanchar mesmo, que vai acontecer algo de diferente para marcar essa história. Então, é isso. Na 6, foi o desejo do pai que desencadeou um acontecimento mágico? Que acontecimento foi esse? Aí vocês vão ver que sim, vocês vão descrever aqui, né? A menina cresceu sabendo que tinha irmãos? Vocês viram que não, né? E o que a menina fez quando descobriu o que tinha acontecido com os irmãos? Ela teve uma atitude, né? Que atitude foi essa? Agora, releia o trecho a seguir que narra como a menina ficou após saber a verdade sobre o que havia acontecido com os irmãos. Mas a menininha, depois disso, saber, sofria e sofria todos os dias tristemente e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. Então, qual é o efeito de sentido provocado pela repetição sofria e sofria? Ela sofria muito, sofria pouco, né? E
por último, quem narra os acontecimentos de uma história se chama o narrador. No conto que você leu, o narrador participa dos acontecimentos. Tem o narrador que somente conta a história e tem o narrador personagem que ele conta a história e participa. Então, vocês, através da leitura que nós fizemos, nós vamos identificar esse narrador, tá? Então, é até aqui a nossa interpretação. Fiquem com Deus, estou aqui, se caso precisarem de qualquer sugestão, estarei aqui no plantão com vocês.